combo da organização na minha advocacia, na sua advocacia, algumas sugestões de práticas que eu venho adotando, que deram certo a partir de uma experiência de erros e acertos ao longo, como eu coloquei nos meus stories, quem acompanhou, de 14 anos na advocacia. Eu vou fazer 15 anos na advocacia com essa estrutura que eu tenho aqui no Lira Duque Advogados. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje? Eu queria, de certa forma, contar um pouquinho dos bastidores, contar um pouco do que acontece, do que tem sido feito e do que eu pretendo melhorar ainda daqui para frente, dando algumas sugestões para vocês. Combo da organização na advocacia com algumas métricas, né? Com algumas delimitações. Vamos imaginar assim: o cliente te procurou, chegou até você por alguma indicação, ou porque te encontrou em algum ambiente físico ou digital e você simplesmente o atendeu, o recebeu. Não tinha protocolo nenhum, não sabia nem o que falar, e esse cliente não voltou. Ele não resolveu te escolher como representante dele em determinada situação. Isso pode acontecer, e isso acontece com certa frequência, ainda nos meus bastidores aqui, no que tange a ele não voltar. Mas quando um cliente chega aqui, nós temos sim todo um passo a passo para atender esse cliente, e isso é de um combo da advocacia. Eu falo muito desse combo da advocacia no meu curso novo, lançado essa semana, que é o Prática Contratual. Eu tenho um módulo, que é o módulo 3 no curso, chamado Organizando a Casa. Nesse módulo, Organizando a Casa, eu apresento uma estrutura voltada a essa primeira percepção que o cliente tem quando chega ao escritório. Ele precisa ser atendido, ele precisa ser muito bem atendido, e a partir dessa identificação de um primeiro contato, os passos seguintes para esse cliente são: você pode relatar o seu caso brevemente. Se você perceber que esse cliente ele tem uma desenvoltura maior com a parte escrita, então você pede a esse cliente para fazer um relato escrito. Se você perceber que esse cliente ele gosta de conversar por áudios, né? Ele te ligou primeiro e depois ele foi pro WhatsApp, você pede para ele fazer um breve relato do que ele pretende, de qual que é a demanda dele. Vamos imaginar que você tem uma atuação específica no mercado imobiliário, então você tem uma advocacia contratual para tratar de questões imobiliárias, e aí você pergunta para ele se ele já pode te mandar alguns documentos. E para que tudo isso? Para você se organizar no momento daquele atendimento maior, que eu chamo de consulta jurídica. E eu faço nessa minha organização da casa, nesse combo de organização da casa, uma distinção entre consulta e atendimento. A consulta jurídica é um momento próprio, geralmente demora de 40 minutos a 1 hora, onde o cliente faz toda a exposição dos fatos. Nesse primeiro contato com o cliente, eu tenho uma medida aqui, que é deixar ele mais aberto à exposição. Pontualmente, no final, eu faço algumas perguntas. Lembrando que é você, advogado, é você, advogada, quem dá o tom dessa consulta jurídica. Então, você sentindo que o cliente está se dispersando demais no relato que ele te apresenta nessa consulta jurídica, você traz ele para a cena. Você conduz ele por meio de perguntas daquilo que você precisa, né? Para prosseguir nessa avaliação imediata que é feita na consulta jurídica. Na consulta jurídica também é importante que você apresente para esse cliente uma resposta imediata do que ele pretende. E, portanto, já que é uma consulta que tem resposta, que tem avaliação, essa consulta também vai ser cobrada. A consulta jurídica tem cobrança. Eu entendo que você pode não fazer essa cobrança é objeto de várias
vários e vários questionamentos, debates, tem colegas que cobram, tem outros que não. Eu cobro porque eu entendo que é uma prestação de serviço, tanto é que eu vou dar alguma resposta ou várias respostas à pergunta do cliente. Enfim, você já deve estar se perguntando assim, ok, consulta faz parte do dia a dia, mas o que realmente é esse combo da organização na advocacia? É uma organização para consulta, é uma organização para atendimento, é uma organização para o protocolo da consulta, organização para o protocolo do atendimento. No curso Prática Contratual, eu coloco estratégias e um passo a passo a seguir nesse protocolo da consulta, nesse protocolo do atendimento. Como assim um passo a passo? Isso mesmo, eu tenho um início, um meio e um fim para desenvolver na consulta jurídica com o cliente. Isso que eu te apresentei aqui de escutar, no final fazer perguntas, dar respostas, é um passo a passo. Que não dá tempo da gente conversar numa live, e eu já te convido, se você tiver interesse, para você participar do curso Prática Contratual. As inscrições estão abertas porque lá eu desenvolvo esse passo a passo, eu construo esse passo a passo do protocolo. Na consulta jurídica existe um passo a passo. E depois, esse cliente, ele foi convertido por você, muito bem, né? Você conseguiu conquistá-lo, fez um belíssimo discurso, ele entendeu tudo que você explicou na consulta jurídica e depois ele passa a entrar no seu escritório. Qual que é outro passo que você vai dar no combo da organização da advocacia? Você vai precisar enviar para esse cliente uma proposta. E essa proposta, você tem ela bem organizada aí no seu escritório? Pensa comigo. Você tem uma proposta muito bem delimitada na sua advocacia? Você tem uma proposta organizada com redação adequada, início, meio e fim, título, disposição lá de tudo o que envolve a qualificação do seu cliente, diferenças entre o objeto da proposta, que depois vai ser o objeto do contrato, depois a identificação dos honorários, depois prazo de cumprimento, depois disposições gerais que você tem que delimitar para o teu cliente, o que acontece, o que vai acontecer se ele aceitar e depois desistir, e uma informação excepcional na tua proposta, que é você dizer que essa proposta ela é uma sinalização do que você pretende, mas que os serviços só serão executados quando o contrato de prestação de serviços advocatícios for assinado. Então, nesse combo da advocacia, que tem a consulta como pontapé inicial, depois a conversão do cliente, depois da conversão do cliente, atendimentos, né, que vão ser executados com esse cliente convertido. É por isso que eu faço a distinção entre a consulta jurídica e o atendimento. Por quê? Porque consulta jurídica é o primeiro momento em que o cliente aparece no escritório. Você mostra para ele todas as opções para atendê-lo nessa demanda. E convertido, o atendimento precisa ter também, nessa linha que eu coloco de organização, um início, um meio e um fim. O atendimento do cliente são todos os atos em que você dialoga com esse cliente ao curso da demanda, seja ela extrajudicial e judicial. Exigindo mesmo documentos, porque você não tem como trabalhar numa demanda extrajudicial ou numa propositura de ação sem documentos. Você vai criar um canal único com o cliente. Se você gosta do WhatsApp e acha que você pode controlar todo o recebimento e retorno do cliente com documentos e com mensagens, fica com o WhatsApp. Se você usa o e-mail e acha que esse é o caminho adequado para a sua advocacia, fica com o e-mail. Então, no atendimento que acontece durante todo o percurso da prestação de serviço, você precisa também ter um protocolo. Se você tem uma advocacia trabalhando com equipe, essa equipe precisa estar completamente alinhada com esse protocolo que você possui. Então, voltando, no combo da advocacia, nós começamos com
a percepção do cliente da importância de te contratar, a primeira abordagem que você faz, esse primeiro contato, depois agenda a consulta jurídica, depois tem um atendimento, segue para a proposta, vem com um contrato de prestação de serviços advocatícios. Esse precisa de uma estrutura fabulosa, porque você recomenda a maior segurança jurídica para o seu cliente na demanda que ele pretende, mas aí você não tem segurança jurídica na hora de escrever o seu contrato de prestação de serviços advocatícios? Não dá. Então o seu contrato de prestação de serviços advocatícios tem que estar seguro para você, advogado para você, advogado. E, mais uma vez, eu preciso falar do curso Prática Contratual. No curso Prática Contratual eu explico todo o conteúdo para o aluno ofertar o melhor serviço para os clientes no ambiente contratual. Mas na estrutura do cliente, para compor esse combo da organização interna dele, eu também exponho para o cliente, não, para o aluno, eu também exponho para o aluno quais são os pontos que não poderão faltar no contrato de prestação de serviços advocatícios. Quem é meu aluno já do Prática Contratual e quem vai ser, sabe muito bem que eu reconheço que existem modelos por aí, mas que eu recomendo ao meu aluno não usar os modelos que ele encontra. Eu recomendo ao meu aluno que ele tenha uma estrutura base, e essa estrutura que eu apresento para o aluno no curso. A sua pergunta é, você expõe essa estrutura de um contrato de prestação de serviços advocatícios no curso Prática Contratual? E minha resposta é sim, está lá para você usar. E é isso que eu uso na minha advocacia, usar quando você vai por esse caminho da organização do como e apresenta o contrato para o cliente. Pelo amor de Deus, sempre escrito nada de contrato verbal. Então, nesse combo da organização da sua advocacia, você precisa se atentar para a primeira aproximação do cliente no seu escritório, para o agendamento da consulta jurídica com protocolos a serem praticados por você, se você está no equipe ou por toda a sua equipe na advocacia, fez uma excelente consulta jurídica, converteu o cliente para o escritório, protocolo de atendimento daí para frente, proposta de honorários, contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse encontro do combo da organização da advocacia, era isso que eu tinha para apresentar rapidamente para você. Falas diretas com recursos de linguagem que eu também uso no meu curso Prática Contratual. Se você assistir essa live no seu momento adequado, por conta da sua organização do dia a dia e não estiver ao vivo comigo, é só olhar na legenda que está nessa live que você vai encontrar quando ela estiver gravada no meu Instagram, todo o passo a passo para você se inscrever no curso Prática Contratual e para você verificar lá quais são os módulos desse curso, que foi um curso que foi muito preparado para te ajudar no dia a dia na sua advocacia, não só apresentando o melhor conteúdo para o seu cliente, o melhor atendimento para o seu cliente, mas para você também ter um combo da organização na sua advocacia. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero no nosso próximo encontro, ao vivo ou nos nossos cursos daqui para frente. Até o nosso próximo encontro.